No dia 9 de novembro de 1997, a WWF realizou a 11ª edição do evento Survivor Series em Montreal, no Canadá. E embora o evento fosse focado em combates de equipes, o que roubou a cena foi uma das maiores trollagens da história. Eu sou Leandro Atala e hoje você vai conhecer o Montreal Screwjob. O principal personagem dessa história é Bret Hart. Ele era o campeão do WWF World Heavyweight Championship e estava no auge de sua carreira. Bret havia assinado um contrato de 20 anos com a WWF, porém a empresa não estava em um bom momento. A sua rival, WCW, já era a maior empresa no ramo e estava ganhando muito mais dinheiro. Como a WWF estava correndo risco de falir, Bret Hart aceitou uma proposta milionária da WCW. O dono da WWF, Vince McMahon, então começou a planejar uma forma de tirar o cinturão de Bret Hart. O medo dele era que novamente acontecesse o que a lutadora Alundra Blaze havia feito. Ela deixou a WWF ainda campeã e quando chegou na WCW jogou o WWF Women's Championship dentro de uma lata de lixo. Mas tirar o cinturão de Bret Hart não era uma tarefa fácil. Ele tinha muita força dentro da empresa e tinha poder de escolher se iria perder ou não uma luta. E para piorar a situação, o combate seria contra Shawn Michaels, que era um grande rival dentro e fora dos ringues. Porém, o principal motivo de Hart rejeitar a opção de perder era o fato do evento ser realizado em seu país, o Canadá. Bret Hart, que também é canadense, não queria decepcionar os seus fãs perdendo o cinturão no seu país, e ele então disse que poderia perder na noite seguinte para algum lutador fraco, mas não na frente de seus fãs canadenses. Após muitas discussões, Bret Hart, Shawn Michaels e Vince McMahon decidiram que o combate acabaria por desqualificação, o que ainda manteria Hart como campeão, mas foi nesse período que o plano maldoso de trair Bret Hart passou a ser elaborado. Shawn Michaels e o seu amigo Triple H, que na época estava se tornando mais influente na empresa, se juntaram a Vince McMahon para planejar como tudo seria feito. As reuniões com a equipe criativa era tensa, eles não sabiam se isso daria certo ou não. A ideia era quebrar o script e enganar Bret Hart. Ele iria perder por submissão mesmo que não desistisse. O árbitro El Hebner, que era um grande amigo do Bret Hart, só ficou sabendo desse plano poucas horas antes do combate. O Shawn Michaels estava colocando as suas botas, enquanto o árbitro colocava o seu equipamento. Foi aí que Shawn Michaels disse para Hebner o que ele deveria fazer. Ele não concordou com a decisão, mas após os promotores ameaçarem o demitir, ele teve que aceitar. Chega então o dia do combate. O lutador Vader, que era um amigo próximo de Bret Hart, tentou ajudar, dizendo para ter cuidado, porque Vince McMahon poderia ferrar ele. Mas Bret não imaginava o que estava por vir. O primeiro a entrar foi Shawn Michaels. Enquanto o público canadense o vaiava, ele esfregava a bandeira do país em suas partes íntimas, suava o nariz e outras provocações bem pesadas. Em seguida, era a vez do herói entrar. Bret Hart fez sua entrada com uma bandeira do Canadá, enquanto o público de 20 mil canadenses gritava seu nome. O combate estava sendo mais um grande espetáculo do jeito que Bret Hart e Shawn Michaels sabiam fazer. Embora eles não se gostassem, tinham grande respeito pelo que o outro podia fazer dentro do ringue. Após aplicar um golpe sujo em Bret Hart, Shawn Michaels o agarrou pelas pernas e aplicou um sharpshooter, que era o clássico finalizador de Bret Hart. Foi aí que El Hebner encerrou a luta por submissão e pediu para que soasse o gongo. O juiz rapidamente saiu do ringue e Bret Hart ficou um tempo agarrado no pé de Shawn Michaels, e dava para ver no seu rosto a decepção. Ele havia sido traído de uma forma que não esperava. Bret não deu tap out, ou seja, ele não desistiu.
O público ficou confuso, pois além do combate acabar rápido, eles não viram Bret Hart desistir. Quem também não entendeu nada foi Davey Boy Smith e Owen Hart, que iriam entrar no ringue para causar a desqualificação. Quando viu Vince McMahon na lateral do ringue, Bret Hart encheu a boca e cuspiu no rosto daquele que ainda era o seu patrão. Bret Hart ficou por um tempo no ringue sem saber o que fazer. Ele andava de um lado para o outro e chegou a desenhar com o dedo as letras WCW, fazendo referência para onde estava indo. Isso pode parecer algo bobo, mas seria como se algum campeão influente da WWE fizesse as iniciais AEW durante um pay-per-view. Após o evento, Bret Hart estava tentando encontrar respostas no vestiário. Ele questionou Shawn Michaels, mas ele negou tudo e disse que também estava indignado. Bret Hart soube que Vince McMahon e os produtores haviam se trancado no escritório com medo dele. Foi aí que Undertaker foi conversar com Vince. Ele estava revoltado com o que havia acontecido e insistiu para que Vince desse uma satisfação. Bret Hart foi tomar um banho e trocar de roupa, e Vince McMahon finalmente foi até ele para conversar. Bret disse que não queria conversa e pediu para que Vince saísse para não tomar um soco na cara. As coisas acabaram se esquentando e Bret Hart deu um soco na cara de Vince McMahon. Ele achou que o soco não pegaria em cheio, mas ele disse que acabou sendo um lindo gancho que foi tão forte que fraturou a sua mão. Vince ficou com o olho roxo e torceu o tornozelo quando caiu. Bret disse que tinha muita admiração por Vince e ficou em choque quando viu ele daquele jeito. Shane McMahon e Jerry Briscoe foram defender Vince e acabaram brigando com Davey Boy Smith e Bret Hart, que pediu para que eles saíssem ou iriam apanhar igual Vince. A esposa de Bret Hart também entrou na confusão e discutiu com Triple H, mas foi retirada do local pelo seu cunhado, Owen Hart. E é claro que os fãs canadenses não iriam ficar de fora, porque eles também entraram na confusão e do lado de fora do estádio foram para cima de Triple H e Shawn Michaels. Muitos lutadores da WWF ficaram indignados com o que aconteceu e ameaçaram abandonar a empresa e boicotar o Raw da noite seguinte, mas Bret Hart pediu para que seguissem o seu contrato e não saíssem da empresa. Porém, Mick Foley não compareceu por um tempo na WWF. De todos os membros da família Hart, apenas Owen Hart continuou na empresa. Ele tinha um contrato que o obrigou a permanecer. No Raw da noite seguinte, Shawn Michaels fez uma promo humilhando Bret Hart, embora tivesse prometido que não faria algo do tipo pela situação que Bret Hart havia passado. Até hoje, não se sabe com certeza quem foi a mente por trás de tudo. Bret Hart disse em uma entrevista que o grupo que arquitetou o Screwjob era bem unido. Ele destacou que Vince McMahon, Shawn Michaels e Triple H estavam planejando tudo. O produtor Jerry Briscoe também sabia e era responsável por proteger Shawn Michaels, caso tudo desse errado. Até hoje não se sabe exatamente quem teve essa ideia. Vince Russo, que fazia parte da equipe criativa, disse que foi ele quem propôs isso para Vince, mas Jim Cornette e Bruce Prichard, que também faziam parte da equipe criativa, negaram isso, já que muita gente estava sugerindo que Vince McMahon ferrasse Bret Hart. Até mesmo Triple H havia dito que eles deveriam ferrar Bret Hart. Embora a ideia original possa não ter sido totalmente de Vince McMahon, foi ele que decidiu pôr tudo em prática, e foi quem planejou exatamente como aconteceria. Em uma entrevista, Vince McMahon disse que Bret Hart ferrou Bret Hart. Esse foi um dos acontecimentos que fortaleceram a sua transição para o personagem autoritário, o Mr. McMahon, que foi muito importante na época em que a WWF se recuperou financeiramente, dando início à Attitude Era. Bret Hart acabou não alcançando o mesmo sucesso na WCW, mas estava ganhando quase 3 milhões por ano, o que era muito mais do que a WWF poderia pagar. Um fato curioso é que muitos acreditam que Bret Hart estava envolvido no plano,
Embora até hoje a verdade contada é que tudo foi uma traição para ferrar com Bret Hart, tem muita gente que não acredita nisso. Vários nomes como Sean Waltman, Kevin Nash, Scott Hall, Jerry Lawler já disseram que acreditam que Brad estava envolvido. E até mesmo o próprio juiz da luta, Earl Hebner, disse que acredita que Brad tinha um dedo naquilo tudo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Bret Hart sabia de tudo e foi tudo um work, tudo combinado com ele? Deixa aí nos comentários e obrigado por assistir mais um episódio do Estologia.